Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui nos nossos webinars da Managed Engine. E hoje daremos início ao nosso ciclo de workshops, onde teremos aí hoje no dia 20, 27, dia 3 de junho, um ciclo de workshops sobre o Service Desk Plus e seus módulos. Antes de iniciarmos com o nosso convidado, falar um pouco mais aí da Managed Engine, toda a história da empresa para vocês que ainda não conhecem e quem já conhece, reforçar um pouco mais sobre a nossa empresa. Então, a Managed Engine, ela faz parte do grupo Zoho Corp, que está dividido aí em três empresas, né? Então, a gente tem a Zoho, a Managed Engine e a WebMS. A Zoho são soluções cloud, a Managed Engine soluções de gestão de TI e a WebMS voltada à parte de IoT e telecom. Então, aqui um pouco mais detalhado o que cada uma delas fazem. Então, toda a parte, no caso da Managed Engine, é responsável por todas as soluções do grupo voltada à área de gestão de TI. A Zorra Soluções Cloud, como CRM, Zorro Mail e outras ferramentas colaborativas totalmente em nuvem. E a WebMS voltada a plataformas de IoT e telecom também. A Zorro Corporation é uma empresa privada e bootstrapped, tá? Ou seja, todo o investimento, todo o desenvolvimento é feito por nós, não temos nenhum capital externo sendo investido na empresa, então é uma empresa bem sólida, com suas próprias pernas. Possuímos mais de 20 anos de experiência com a administração de TI, então é uma empresa que vive na tecnologia. Possuímos atualmente 8 data centers globais espalhados pelo mundo. Atingimos a marca no final do ano passado de 50 milhões de usuários das nossas soluções. E aí um pouco mais sobre a Managed Engine, bem rapidamente. Contamos aí, né, com mais de 2.500 funcionários dedicados somente às soluções da Managed Engine. Pelo mundo, nós temos mais de 200 canais e parceiros tecnológicos e contamos aí com mais de 200 mil clientes. E também, como vocês já conhecem o nosso portfólio, temos aí mais de 90 soluções e produtos e também a parte gratuita que está liberado para usar aí e ajudar vocês durante o dia a dia nas suas empresas. Temos mais de 40 soluções que foram desenvolvidas desde a base e um ponto interessante é que todas as soluções se integram nativamente. Tá? Diferentemente de outras soluções onde eu preciso trabalhar de uma forma bem difícil, onerosa e gastar muito tempo, né, despender muito tempo para criar uma integração, todas as nossas soluções já se conversam automaticamente aí desde a concepção. Um outro ponto nosso importante, que são todas focadas no ROI imediato. Quando eu digo ROI imediato, significa que eu consigo implementar a nossa solução em um curto prazo de tempo e já ter a visibilidade da minha infraestrutura. Sabemos o momento que nós vivemos, a importância que é, né, do tempo de decisão, tempo de tomada de ações, e é isso que a gente tem como mente quando desenvolve as nossas soluções. Criar algo que seja rápido, fácil de implementar e gere um retorno muito rápido também. Alguns dos nossos clientes espalhados pelo mundo e aqui um pouco do nosso portfólio separado por as categorias de gestão de Active Directory, Helpdesk, gerenciamento de desktops, gerenciamento de network, parte de mobile device, então consigo gerenciar dispositivos móveis também, a gestão de aplicações, consigo fazer o monitoramento dessas aplicações, a parte de segurança, parte de analíticos de dados, então eu consigo fazer análise de dados. A parte de gestão de Office 365 está crescendo muito, as empresas migrando para a nuvem para utilizar as soluções da Microsoft, no caso do Office 365 em cloud, e com isso gera uma necessidade de ter um gerenciamento muito melhor do que o nativo. Então nós conseguimos oferecer uma solução que vai complementar e vai facilitar ainda mais a sua gestão com relação ao Office 365. Parte de gestão e monitoramento em cloud, então nós temos algumas soluções já migradas para cloud, então se fica a seu critério utilizar ela on-premise ou na cloud. Temos soluções para MSP, aqueles que são prestadores de serviço e querem utilizar nossas soluções para melhorar e gerar valor agregado às seus serviços. Nós contamos também com a plataforma voltada para esse público de MSP. E um outro ponto aqui importantíssimo,
que é o gerenciamento de identidades privilegiadas. Então, a gente está aí no meio do turbilhão de LGPD, se adiou para maio. Eu vi algumas notícias de que, em vez de março do ano que vem, parece que não vão adiar. Então, está uma briga rolando aí. E aqui você consegue ter algumas soluções nossas para ajudar também com relação ao LGPD. Então, você tem aqui um cofre de senha poderosíssimo, onde você facilita toda a gestão dessas informações dentro da sua organização ou até mesmo com terceiros. Obrigado. E agora eu convido para participar com a gente aqui o nosso Augusto, que vai falar aí sobre os do Service Desk aí nos 3 webinários que vem por aí. Então, uma boa série para vocês. E Augusto, agora é com você. Opa, obrigado, Tonimar, obrigado a todos os participantes. É com muita honra que eu entrego para vocês, né, essa apresentação e espero que ajude bastante a ter ideias, né, que ela traga ideias que possam contribuir aí no dia a dia, na produtividade, na gestão da TI em si. Tá? O tema de hoje que a gente vai estar apontando é sobre a configuração, tá, de serviços empresariais, a parte que a gente chama de ESM. Tá? Então, esse vai ser o primeiro tópico de hoje. A gente vai estar mostrando, falando um pouquinho mais sobre como que eu posso trazer o resto da empresa para ter essa solução sofisticada que nós usamos da TI, que é o Service Desk. Né? A gente vai estar falando catálogo de serviços, tá? Regras de formulário, que fazem parte, né, dos formulários que compõem aí todo esse nosso leque, esse rol de opções que compõe, que compõe aí a nossa gestão, tá? Então, falando aqui um pouquinho, né, sobre a nossa pauta, a SM, ela basicamente vai ser a possibilidade que você tem aqui, essa funcionalidade, né, ela permite que você crie dentro do Service Desk tenants, ok? São instâncias de Service Desk, e dentro dessas instâncias, você pode atribuir ela, o Service Desk, para ser gerenciado por outros departamentos da empresa, tá? Então, quando a gente está falando aí de outros departamentos, eu estou falando do RH, estou falando do jurídico, estou falando da manutenção, enfim, a parte de secretariado. Toda empresa ela pode estar se beneficiando do sistema de soluções de solução que a gente usa no Service Desk, que é o tratamento de requisições, seja elas requisições de serviços ou requisições de incidentes, né? Então, isso daí vai permitir com que o usuário normal, né, aquela pessoa que sempre usou o serviço de TI, toda vez que ela precisou de algum serviço, precisou de algum computador novo, precisou que arrumasse a rede, alguma coisa nesse sentido, que ele passa a fazer as requisições relacionadas, por exemplo, ao RH, como requisição de férias, alguma coisa assim, né, a partir de uma central, tá, de requisições. O que eu ganho com isso? Eu ganho todos eles sendo, todos estando dentro do mesmo leque, né, de solicitações. Eu ganho a organização, eu não vou ter mais solicitações dispersas, cada uma para um lado, tá? Então, por exemplo, antigamente eu tinha solicitações que caíam no meu e-mail, tinha solicitações que cairiam ali pelo telefonema, né? Ou uma pessoa chegava na minha porta e me pedia alguma coisa. Dessa vez, agora, usando o SM, né, eu vou conseguir trazer essa organização, ou seja, se alguém quiser um novo serviço, seja do departamento de viagens da empresa, basta que a pessoa abra uma solicitação, essa solicitação vai cair direto para o meu departamento de viagens, e vai programar e vai ofertar esse serviço no mesmo modelo que a gente já fazia na TI, ou seja, tendo um SLA, caindo no grupo resolvedor correto, né, onde você consegue acompanhar tudo o que foi pedido num só lugar. Isso daí vai resultar em
rentabilidade, produtividade para a empresa inteira, é um custo baixíssimo, tá? Outra coisa que acontece muito é que dentro da nossa corporação, muitas vezes nós temos fluxos, né? E esses fluxos, eles são definidos pela gestão, né? Esses fluxos, eles precisam ser documentados, tá? E todos sabemos o quanto é difícil você ter fluxos documentados e as pessoas seguirem esses fluxos ou estarem a par desses fluxos, né? Saberem todas as opções, todos os caminhos a seguir. Então, isso daí a gente precisa estar se atentando bastante. Você precisa de uma gestão contínua para que a execução das tarefas ou a execução da rotina não saia daquilo que foi planejado, daquilo que foi decidido durante a administração. A ferramenta de SM vai permitir que eu tenha meios de poder reforçar a aplicação desses fluxos, né? Ou seja, eu vou conseguir, através da ferramenta, que todos os departamentos consigam, através de formulários, através de regras, depois a gente vai ver com o ciclo de vida de solicitação no próximo episódio, a gente vai conseguir amarrar, desenhar esse fluxo de trabalho, tá? E colocar a ferramenta para ficar no meio da interação entre o solicitante e a pessoa que vai atender aquela solicitação. Então, por isso é bastante interessante aí a opção de SM, tá? Esse modelo que a gente de gestão de requisições, tá? Gestão de serviços que a gente usa tanto na TI, no IT, né? A gente vai poder também aplicar eles a outras áreas. Bem, outro ponto que a gente ganha muito, né, é sair ali da planilha, tá? Sair ali dos controles manuais. Tendo esse controle centralizado, fica muito mais fácil, né, a gente gerar relatórios, atribuir permissões, compartilhar informação e trabalhar de modo colaborativo, ou seja, eu preciso saber a quantas anda uma determinada solicitação, um determinado incidente, um encanamento estourou, né, e eu preciso saber se isso daí foi solicitado, quem que é a parte que está atendendo, ou então quem for responsável por verificar o meu ticket de estacionamento, né, isso para mim poder estar entrando no prédio da empresa. Isso tudo, né, pode ser gerenciado, acompanhado, e eu, de fato, como gestor, posso estar verificando quem que são as pessoas que estão resolvendo e o tempo de resolução, se essas pessoas estão resolvendo dentro do prazo que foi acordado ou dentro de um prazo razoável, né? Então, todo o trabalho envolvido ali para cada atividade pode estar sendo computado dentro aqui da central e você saber o que te custa o gerenciamento, por exemplo, desde o gerenciamento que a gente tinha na TI, que a gente sabia, por exemplo, de impressoras, né, se custa eu terceirizar isso ou não, quanto o gerenciamento de estacionamento, ou alguma coisa da contabilidade, a serviço de limpeza, RH e assim por diante. Então, essa bilhetagem, né, essa alocação de custo por cada serviço prestado, tá? O uso de uma ferramenta como o SM vai permitir que nós estejamos fazendo. Para o usuário, como que isso daí fica? Né? Para o usuário, para mim, o colaborador da empresa, eu vou encontrar todos os serviços disponíveis, tá? Aqui dentro do SM. Então, dentro de um portal, eu vou ter uma forma fácil, né? Todos aqueles departamentos, ou então com todas as opções, tá? Todo o catálogo. Então, o catálogo de serviços ali, do funil de serviços, isso é uma coisa que pode ser gerado para cada departamento. Então, eu tenho ali todos os serviços que o RH oferece, todos os serviços que o Travel Desk oferece, todos os serviços que o jurídico oferece, né? E isso para o colaborador fica fácil. Então, o que eu posso pedir para o jurídico, né? Cada coisa que eu peço, ou então cada coisa que eu possa pedir, quanto tempo que aquilo ali tem para ser entregue, né? Então, isso daqui são ganhos que a gente pode estar adicionando na solução. Quando eu falo de tempo de entrega, né, e eu falo assim dos serviços que cada departamento tem, obviamente a gente está falando ali do catálogo de serviços, tá? A ferramenta ela permite que eu construa então esse catálogo desenhado por subcategorias e dentro desse catálogo
eu consiga segregar, né, aqueles serviços relacionados. Isso vai facilitar bastante a vida do usuário, ok? Então, o usuário ali, ele tem... aqui a gente está vendo uma categoria de serviço para serviço de TI, né, mas o usuário ele tem a opção de fazer a solicitação dentro do portal, e o melhor de tudo, essa solicitação já vai cair para a pessoa que vai resolver, ou seja, é um problema que eu tenho, é uma requisição que eu tenho relacionado ao e-mail, né? Quando eu abrir essa solicitação aqui, ele já vai cair num grupo resolvedor de e-mail, que vão ter as pessoas que têm que entregar essa atividade. Então, não tem aquela coisa de, eu preciso resolver o problema do e-mail, deixa eu descobrir com quem que eu falo, né? Isso é bastante comum a gente ver acontecendo. Então, do RH, eu não sei com quem conversar, com quem resolver. Não. A gente agora tem o portal sabe com quem conversar, né? Sabe quem é o responsável por cada uma das solicitações internas que a gente tem na empresa, ok? E eu preciso de um aumento, né? Preciso de tirar o dia de folga, vou ter licença, preciso de licença paternidade, né? Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma solicitação aqui na categoria de serviço. Eu não preciso estar tão preocupado com quem que eu falo, para quem que eu peço. Automaticamente, no que eu pedir esse tipo de coisa, a ferramenta já vai me entregar quem que é a pessoa que vai resolver para mim, quanto tempo que ela vai me dar uma resposta, a pessoa do outro lado já vai receber, já vai entrar em contato comigo, ou seja, a coisa fica muito mais afunilada, muito mais fácil da gente estar gerenciando, do que se a gente estivesse trabalhando meramente com e-mail ou meramente com, vou andar até a porta do departamento vizinho e perguntar, deixa eu falar com fulano, deixa eu conhecer ciclano ou beltrano para resolver esse meu problema. Dentro aqui dessas solicitações, né, do catálogo de serviço, muitas vezes a gente tem fluxo de funcionamento. Então, por exemplo, eu preciso resolver o meu problema do e-mail, eu preciso criar uma conta de um determinado usuário, né, que vão envolver perguntas, vão envolver informações que eu tenho que fazer e, como eu falei, a gente tem um processo ali atrás que precisa ser satisfeito para que a gente entregue todas essas informações, né? Então, eu preciso que a ferramenta me dê opções para me filtrar e só poder mover o processo adiante, ou que o processo se transforme, o formulário se transforme à medida que o cliente, né, que o solicitante for informando a respeito da solicitação. Isso daí vai evitar que a gente tenha uma série de templates, né, vai ajudar com que a gente, com poucos templates, consiga atender a grande maioria da solicitação, e cabendo a nós definir qual que vai ser melhor, se é construir um template novo, se é a gente pegar e construir esse fluxo de atendimento, ou esse fluxo de regras dentro do template. Para isso, eu vou ter regras de campos e formulários, tá? Então, ali dentro do catálogo de serviços, se eu tenho, por exemplo, a requisição de uma conta de usuário no meu sistema de CRM, vamos dizer assim, né? Eu vou ter aqui a possibilidade de, dentro desse formulário, poder estar mostrando, exibindo esses campos ou ocultando eles, tá? Eu vou poder estar habilitando campos, desabilitando campos, vou poder definir tarefas, ok? Então, dentro do fluxo de solicitação, quando que eu habilito uma tarefa para ser executada, quando que dependendo do tipo de opção que eu escolher dentro da configuração, né, na hora que eu estou fazendo a solicitação, a ferramenta, o que é isso? A ferramenta ela já pode criar tarefas para serem realizadas ali dentro do chamado, né? Então, eu automatizo a criação de tarefas de acordo com as opções que eu vá preenchendo dentro da resolução, dentro aqui dos campos, ok? E depois eu posso também estar executando sequência de comandos, ou seja, passando várias rotinas para que a ferramenta execute para mim se uma determinada opção for selecionada, ok? Então, essas são as três principais funcionalidades que a gente vai estar abordando, que a gente está abordando no nosso workshop hoje, tá? O próximo ponto, eu vou estar falando um pouquinho sobre a solução Service Desk, tá? Para quem não conhece o Service Desk, como que a nossa ferramenta trabalha, né? O que é o Service Desk e como que ele pode estar ajudando aí na nossa empresa, tá? O Service Desk Plus, ele é a solução para atendimentos chamados,
tá? Que a Managing Engine disponibiliza. Não atendimento de solicitações, né? Ela é a solução geral de Service Desk, tá? É uma solução completíssima. Ela é fundamentada aqui no ITIL, tá? Então, a origem dela ali é para atendimento das necessidades de negócio trazidas pela implementação do ITIL. Então, na sua versão completa, eu vou ter a gestão de vários módulos, tá? Várias perspectivas, várias gestões ali, vários papéis dentro da gestão da TI. E aí a gente está falando da gestão de solicitações, gestão de problemas, gestão de mudanças, projetos, soluções, gestão de ativos, a gente vai falar de CMDB, compras, contratos, enfim, tudo aquilo que gira dentro da gestão de TI. Eu costumo dizer bastante para os nossos clientes que o iTunes é muito fácil de ser implementado, né? Quando a gente tem uma ferramenta que consegue propor e trazer isso numa forma de wizard para a gente. Então, a gente preenchendo aqui a ferramenta, implementando cada um dos módulos aos poucos, né? A documentação vai ficando muito fácil para a gente. Uma vez que a gestão de incidentes está bem implementada, fica bastante simples a gente passar para a implementação da gestão de problemas, para a gestão de mudanças e assim por diante. Né? E aqui dentro do Helpdesk não vai ser diferente. Veja só, eu como analista, quando eu logo na ferramenta, eu tenho esse painel aqui, bem bonito, que traz para a gente como que está meu status hoje, né? Então, eu tenho minhas tarefas, o que eu tenho que aprovar, eu tenho o meu sumário com todas as solicitações minhas que estão pendentes, que eu vou ter que trabalhar hoje, os avisos, né, que a empresa passou para mim, então é uma forma bastante legal da gente comunicar uma informação que vai chegar a todos, tá? Eu tenho aqui lembretes que eu posso definir para mim mesmo. Dentro da ferramenta, eu também posso estar acompanhando aqui a minha agenda, tá? Então, ela permite que a gente organize a nossa rotina de maneira bem simples, né? E a ferramenta vai facilitar também a vida do gestor, né? Então, ele consegue estar trazendo aqui para a gente o que cada pessoa, cada técnico, qual é a disponibilidade de cada técnico, número de chamadas que vão ter que estar sendo entregues ou fechadas por cada um dos técnicos e assim por diante. Então, para a parte de TI, é bastante conhecido, né, o que a ferramenta traz aqui para a gente. A ferramenta já é uma ferramenta que está há bastante tempo no mercado, uns líderes de market share. Então, o que a proposta do ESM traz por que não pegar e levar esse mundo de organização, né, dessas rotinas automatizadas, SLAs, acordos de nível de serviço, a parte centralizada aqui das solicitações, por que não levar isso para o resto da empresa? Por que não facilitar a comunicação entre todos os entes da empresa? Né? Para isso, a ferramenta trouxe para a gente, o Service Desk trouxe para a gente aqui o diretório ESM, Enterprise Service Management. Tá? Através do diretório ESM é que eu vou conseguir fazer todas essas gestões. Né? O que essa tela aqui do portal, né, do Enterprise Service Management traz para a gente? A possibilidade da gente controlar tudo que na empresa é comum. Então, todos os usuários da empresa, independente se ele é de TI ou se ele vai utilizar só a questão do jurídico, do Travel Desk, né? Eu tenho a opção de estar trazendo esses usuários, importando esses usuários ali do Active Directory, trazendo tudo isso aqui para dentro do Service Desk, deixando essa integração aí de forma automática, né? E aí eu vou aplicar, eu vou alocar esse usuário de acordo com a minha necessidade, seja ele para ser um resolvedor. Então, por exemplo, se eu trabalho no RH, né, eu sou cliente de TI, então eu faço solicitações para TI, mas, de outro lado, eu sou um resolvedor, né, das solicitações para RH, tá? Então, isso daqui o ESM vai trazer para a gente. Como que o usuário vai estar vendo isso? Né? Como que isso daqui vai estar sendo tratado ali pela ferramenta? Ok, o usuário, quando ele se loga, ele tem uma tela parecida com essa, né? Pode ter, isso aqui é a configuração padrão da ferramenta, tá? Então, a partir daqui, ele vai escolher o exemplo, né, na solução, ou seja,
Eu quero estar dentro do meu portal de serviços, tendo acesso aqui a uma solicitação de helpdesk. E dentro da solicitação de helpdesk eu tenho, né, obviamente, o que são as opções, sejam elas para reportar o problema, seja para um serviço novo, assim como, né, como que é a minha vida aqui, como que eu me relaciono com o Service Desk. Então, eu tenho meus ativos, aqui está a minha máquina, eu tenho quantas solicitações minhas estão pendentes, das minhas solicitações que eu fiz, quantas estão esperando aprovação, ou seja, eu fiz uma solicitação e ela está aguardando a aprovação de alguém, vai trazer aqui para mim, né, as soluções, se eu, dentro da minha KB, tá, de Helpdesk, minto, de Service Desk, da parte de TI, ok? Então, eu posso estar pesquisando aqui, enfim, todas as soluções possíveis posso estar trazendo, né? Tá navegando aqui para estar buscando ela. A mesma coisa vai acontecer quando eu vier aqui para instalações, né? Vamos supor, né? Aqui já é o portal de instalações. Repara só que esse portal ele varia de departamento para departamento. Então, cada departamento pode estar configurando o seu portal com suas próprias regras, com suas próprias views, pode estar integrando outros sistemas aqui nessa tela, trazendo informações de outro lugar. Esse lugar pode ser internet, pode ser um outro portal interno que você tenha, né? Você pode estar trazendo aqui. Aqui eu tenho o meu catálogo de solicitações com todas as opções que eu posso estar pedindo. Aqui, no caso, é o módulo de instalações, ou seja, a parte que faz a manutenção, ou seja, tudo que está relacionado à manutenção do prédio, manutenção aqui da empresa, vai poder ser solicitado, né? Pode ser solicitado a partir desse portal. Então, meu usuário, ele precisou de algum serviço do ambulatório, né? Ele vai clicar em ambulatório aqui e vai, né, pedir, fazer a requisição dele, assistência médica. Precisa de uma vacina, alguma coisa assim, ele pode estar pedindo por aqui. Ou então, ele precisa de um cartão de estacionamento para o carro dele, né? Então, ele pode vir aqui e solicitar esse serviço, esse cartão de estacionamento, ou então vir aqui e solicitar o serviço de transporte para um determinado fim. Vamos supor que você tem aí alguém chegando de viagem, né, e você precisa que alguém vá buscar essa pessoa no aeroporto, um parceiro, então um cliente. Eu venho aqui e solicito, isso aqui já vai cair para a pessoa certa buscar, e essa pessoa vai te confirmar, né, esse serviço, tá? E aí a gente tem bastante coisa, manejo de resíduos perigosos, então vazou uma bateria de um determinado equipamento, ou então um gás, alguma coisa nesse sentido, né? A gente pode estar abrindo uma solicitação, passando aqui os campos relacionados, né? Problema com ar-condicionado, tranca, serviços elétricos, enfim. O que a gente quer mostrar aqui com esse exemplo é que até aquelas atividades menos pensadas ali do universo de TI, né, a gente pode estar colocando isso aqui numa rotina, e aí a pessoa que é responsável por fazer os serviços elétricos ou a manutenção aqui dos equipamentos, né, dos nossos equipamentos, a gente pode estar fazendo essa solicitação. Então, se eu preciso de um lugar, de um espaço no guarda-volume, com quem que eu peço? Bem, eu não preciso necessariamente mais saber quem que é essa pessoa. Eu vou vir aqui e vou requisitar um lugar no guarda-volumes, né, um armário, e isso aqui vai cair para a pessoa responsável, e a pessoa vai ter lá, na alçada dela, o fluxo, né, que ela precisa tomar para poder ver se libera para mim ou não, né, esse armário, se eu tenho direito ou não, e assim por diante, né? Então, seria essa a ideia aqui do catálogo de serviço. E aí você pode estar pensando, gente, como que é? Deve ser complicado a gente estar criando esse catálogo de serviço, né? Como que funciona isso daqui para o lado do técnico, né? Como que a pessoa, o resolvedor, vai enxergar, né, a questão das instalações que estão chegando, ou então dos chamados de TI que estão chegando, e assim por diante. Bem, para isso, né, ela é bastante tranquilo também, né? A pessoa ela vai ter aqui dentro das solicitações dela, ela vai ter que, como eu falei, vamos ter os tenants aqui, né? Então vou escolher se eu pertenço se eu estou trabalhando aqui com instalações, ou jurídico, assim por diante. Essa opção ela vai ficar aberta somente para a pessoa, somente no módulo que você é responsável, né? Somente no tenant que você tem a responsabilidade de fazer a resolução de requisições, né? Só onde você
resolvedor. Então, por exemplo, se eu vier aqui em IT, eu tenho as minhas solicitações. Se eu vier aqui em instalações, né, a mesma coisa. Quais são as tarefas que estão abertas para mim? Quais são essas solicitações? Quais são os ativos que a gente tem aqui, né, dentro da nossa gestão? Então, eu tenho o armário, né, eu posso estar fazendo toda essa gestão de ativos não TI aqui também. Então, a frota, né, a frota do carro, como que ela como que eu posso estar acompanhando, fazendo a manutenção, quanto que custa a manutenção disso, né? Então, eu posso estar relacionando essa solicitação ao ativo que a pessoa possui, né? Isso daqui também é bastante útil, né? Ali dentro também a questão da CMDB, né? Ou seja, se eu ficar sem carro, o que pode acontecer aqui no meu processo de vendas, né? Vou ter que minhas vendas presenciais ou visitas clientes vão estar sendo comprometidas, ou seja, quais são os serviços que vão ser afetados aqui dentro. A gente vai estar falando ali CMDB nas próximas reuniões. É um assunto bem interessante de como que a gente pode estar gerenciando, mas isso, tá? Então, isso daqui, a gente precisa estar ciente de todas as possibilidades, né, que a gente tem aqui dentro do nosso Help Desk. Vamos dar uma olhadinha aqui em instalações, ó. Eu vejo aqui dentro dos meus ativos, eu como solicitante, eu vejo aqui, ó, eu tenho aqui atrelado a mim, né, no caso relacionado a mim, uma cadeira, um armário, o carro aqui da frota, a mesa que eu trabalho. Então, se eu tiver algum problema com minha mesa, a pessoa que está responsável por fazer por fazer esse tratamento dentro da gestão de ativos, ela já vai ter, né, a possibilidade de estar checando, tá vendo qual que é o número do patrimônio, enfim, qual que é o modelo, que peça que ela precisa, para a hora que ela chegar, ela já fazer o reparo da maneira que ele é esperado, tá? Bem, eu iria falando, para o solicitante a mesma coisa, então eu posso, para o requerente, né? O requerente também tem acesso ao catálogo de serviços quando ele é um resolvedor. Então, por exemplo, eu sendo resolvedor de IT, eu posso vir aqui e escolher se eu quero abrir um novo serviço, seja ele para solicitação, tá? Seja ele para solicitação de instalações ou de helpdesk, ok? Vendo isso, basta eu seguir o processo aqui para a abertura dessa solicitação, ok? E isso aqui vai estar disponível de acordo com a minha configuração ali no meu catálogo, ok? O próximo passo aqui, para a gente ter isso daqui pronto para poder estar fazendo o atendimento, eu vou estar criando, né, uma nova instância, um novo tenant dentro do diretório SM, tá? Então, no nosso workshop, a gente vai estar mostrando aqui como que é simples você estar criando um novo tenant. Para o nosso exemplo, a ideia que a gente tem aqui é estar criando um tenant para gestão de viagens, né? Então, aqui dentro da empresa, a gente tem várias viagens, a gente tem vendas, a gente tem pessoas trabalhando presencialmente no cliente, então a necessidade de deslocamento ela é muito grande, né? E eu preciso ter isso sendo gerenciado por uma equipe especializada para esse fim, tá? Para a gente fazer isso, veja só, tudo que eu preciso fazer é, dentro de instâncias do diretório SM, instância SM, clicar a opção para mim criar uma nova instância, né? E aí eu vou escolher aqui o nome da instância, né? Por exemplo, vai ser viagens. Eu vou colocar uma descrição para aparecer, né? Solicitações de viagens, por exemplo. Aqui a gente pode escolher o proprietário, né? Quem que é a pessoa responsável aqui por esse departamento. Legal, quando você escolhe o proprietário, essa pessoa ela vai ter a possibilidade de administrar a ferramenta, né? Ou seja, as decisões na gestão da ferramenta, em torno de regras, passam a ser dessa pessoa. Ou seja, por mais que a TI seja, né, a mantenedora do nosso Service Desk, toda a parte de configuração do meu departamento de viagens vai ficar separado nesse tenant, isoladamente nesse tenant, né? O que vai me permitir ter uma segurança de que os meus assuntos de TI não vão ser alterados. Quem está ali, quem é administrador ali em viagens,
não é administrador, a não ser que seja alocado em mais nenhum outro departamento. Isso vai evitar conflitos, isso vai evitar confusão com relação a configurações e assim por diante. Tá? Aqui eu vou associar a licença que eu tenho, como eu só preciso aqui de solicitações, a versão standard, né, já nos atende muito bem. Tá? Vou criar aqui, então, esse novo tenant. Clico aqui no botãozinho criar. A ferramenta vai configurar para mim essa nova instância. Tá? Uma vez configurada essa instância, eu vou passar para a configuração, que ela repete a configuração que a gente viu lá quando a gente configura o Service Desk. Né? Lembrando que o Service Desk ele sempre foi uma ferramenta pensada, né, em ser fácil para o usuário, em ser amigável. Então, vocês vão ver, todas as telas são muito descritivas, a gente possui cartões de ajuda espalhados por toda a ferramenta, e isso daí, com certeza, vai ajudar muito, né, na implementação e na velocidade com que a solução é colocada em produção. Aqui eu vou poder escolher um ícone, né, para viagens. Eu separei aqui um aviãozinho, que vai ser o ícone que vai aparecer aqui para o nosso usuário. Feito isso, tá? Eu vou clicar para mim ir para a minha nova instância. Beleza? Só isso, pessoal. Acabamos de gerar uma nova instância, onde eu tenho toda a gestão aqui de solicitações, onde eu tenho as soluções, ou seja, qualquer dúvida de como fazer, preciso de uma viagem internacional, o que é necessário para solicitar uma viagem internacional, quais aprovações que eu preciso, tudo que eu preciso entender para antes de pedir uma viagem, aquelas coisas que iriam ocupar um técnico, não vamos dizer um técnico, um atendente, né, uma pessoa ali que é responsável por viagens, você pode estar criando uma base de conhecimento e já deixando disponível essa base de conhecimento exclusivamente focada em viagens. Então, eu não tenho passaporte, eu preciso tirar um passaporte, né? Ou então eu preciso requisitar passagens de traslado terrestre, eu preciso solicitar carro, quanto que eu solicito carro, quanto que eu solicito uma passagem aérea, enfim, toda essa base de conhecimento pode ser colocada aqui, isso aqui vai facilitar demais a gestão aí de quem estiver trabalhando, né, com passar esses esclarecimentos para o solicitante. Então, você tem aqui um painel de administrador completo, tá? Onde você consegue tomar todas as decisões, como fazer todas as configurações aqui dentro da ferramenta, igualzinho se você tivesse instalado a ferramenta do zero, ou se você fosse totalmente desligado da parte de TI e quisesse estar usando a ferramenta e instalar ela do zero. Ou seja, o tenant ele é completamente isolado, tá? As funcionalidades, as configurações do restante aqui da ferramenta, a não ser as configurações em comum que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Né? Eu tenho aqui um gerador de relatórios também muito eficaz, muito efetivo. Né? Esse gerador de relatório que pode ser integrado com uma ferramenta de BI. Né? Então, eu posso estar gerando com os meus relatórios aqui. Esses relatórios eles podem estar sendo configurados para estar de acordo com a LGPD, ou seja, informações sensíveis aqui na ferramenta tem como elas serem marcadas como sensíveis para elas não aparecerem em relatórios, por exemplo. Então, isso aqui, a ferramenta ela ganha muito quando ela traz isso daí para a gente, ajuda muito a gente em relação à segurança de dados, uma vez que às vezes você vai decidir o número do passaporte de uma pessoa, né, de um colaborador, e esse dado ele precisa estar oculto, né? Ele não pode estar exposto, ele não pode ser facilmente extraído através de uma lista. Então, a ferramenta ela vai permitir que esse dado seja criptografado, a gente vai estar vendo isso aqui lá na frente. Tá? Ou seja, pessoal, a gente tem tudo, a gente tem dashboard de solicitações, quantas solicitações que eu tenho, quantas que eu estou atrasado, eu tenho os SLAs aqui para a equipe de viagens, tá? E isso daqui, óbvio, vai ficar aqui, aparecer para mim no meu portal, ou seja, quando eu vou tentar fazer uma solicitação, quando eu sou um usuário e preciso fazer uma solicitação, eu vou entrar no meu portal e vou ver, agora eu quero helpdesk, instalações jurídicas ou viagens, né? Se eu quero viagens, eu vou clicar aqui em viagens e vou, né, fazer a minha requisição de viagem, tá?
Bem, Augusto, beleza, eu adicionei o portal, mas e o resto? E os usuários? E os técnicos? Como que eu faço essa configuração? Como que eu faço essa adição, né? Aqui dentro do diretório SM, veja só, a gente trata a integração do AD, então todos os solicitantes, todos os usuários podem estar vindo diretamente do AD, tá? A nossa ferramenta ela vai sincronizar com Active Directory, né, trazendo as informações dali de dentro, tá? Eu posso também estar terceirizando aí o login da ferramenta para uma solução SAML, né? Então, se eu tenho um portal pass-through e através dele eu quero entrar em todas as ferramentas do nosso ambiente, ou fazer o single sign-on, pode estar sendo configurado aqui de dentro dessa tela, tá? Aqui dentro também do meu diretório SM, eu posso estar configurando aqui regiões que eu atenda e localidades. Por exemplo, aqui a gente tem duas localidades, um AC Software e eu tenho AC Software nos Estados Unidos também, né? Então eu posso colocar aqui, definir quem que é o gestor, quem que é a pessoa encarregada da AC Software aqui no Brasil e quem que é o encarregado, o gerente, né, da AC Software aqui nesse ambiente. Aqui é um laboratório, tá? Então a gente não tem todas as localidades cadastradas aqui. Eu coloquei para dar um exemplo para vocês, né? Então você tem aqui as localidades e isso daí faz parte de um conjunto, né? Departamentos que eu vou ter em cada localidade. Eu posso estar atribuindo, então administração, engenharia, vendas, suporte. Eu posso estar criando vários outros departamentos. Dentro de cada departamento eu posso definir quem que é o aprovador, ou seja, quem que é a pessoa responsável por aprovações dentro do departamento, quem que é a pessoa encarregada daquele departamento. Eu tenho funções da minha organização, isso aqui vale para a minha organização inteira, tá? Que eu vou ter que estar informando para quê? Porque uma vez que eu tenho, por exemplo, encarregado de um determinado site, eu falo que uma aprovação deve ser feita pelo encarregado do site, a ferramenta vai entender que o encarregado do site é a pessoa que eu estou apontando, né, nessa funcionalidade aqui, dentro da minha organização. Então, quem que é a pessoa responsável por viagens? Ou então, pelo site aonde o departamento de viagens está. Eu posso, por exemplo, ter 10 filiais, cada filial ter o seu próprio departamento de viagens, né? Ou então, cada lugar, né, cada branch, ter o seu próprio departamento de viagens, e lá dentro ter uma pessoa responsável que faz as aprovações ali. Então, a ferramenta vai permitir que eu nomeie quem é quem aqui dentro, né, dentro das funções de SM, dentro das funções de organizador, tá? E aí, partindo para o próximo item, a gente pode também estar customizando, né, tudo que cerca a ferramenta. Eu posso estar tornando esse ambiente mais amigável aqui para o ambiente, para o cliente, para o meu cliente, para o meu usuário interno, se eu achar que eu devo. Então, por exemplo, aqui eu tenho bem-vindos à central de serviços da AC Software, né? Mas eu poderia vir aqui muito bem e alterar essa tela, né? Vamos colocar aqui, vamos supor que eu queira alterar essa tela aqui de entrada. Eu quero colocar uma coisa que seja mais a cara da minha empresa, e não essa coisinha sem graça, né? Só uma linha, só uns botãozinhos e tal. Bem, a ferramenta, o Service Desk Plus, permite que você faça esse tipo de customização com bastante facilidade. Isso aqui nada mais é do que um HTML, né, com CSS, que você pode estar fazendo essa alteração. Essa alteração também vai ser feita ali a partir do meu diretório SM. Então, você tem aqui a personalização do meu portal, né? Aqui eu deixei, veja só, eu tenho aqui o código, né, para minha personalização desse portal, tá? Então, qualquer coisa que eu queira alterar aqui para personalização, eu posso estar fazendo a partir dessa tela, né? Fazendo aqui essa personalização. Só voltando aqui, beleza? Eu vou, por exemplo, colocar um CSS aqui dentro da solução, né? Se eu quiser, por exemplo, trazer, quero mudar o bem-vindo, posso colocar uma classe aqui, né? E aí eu instancio essa classe e exibo qual que é o nome que eu vou usar aqui para poder estar configurando, né?
trazendo essa minha configuração para aqui dentro da solução. Para isso eu vou logar no meu servidor, lá dentro eu vou ter a edição do arquivo, tá? E vou fazer essa configuração, vou ver vou criar a classe lá dentro e aqui eu vou apontar, né, qual classe que eu vou usar aqui para a gente poder estar fazendo essa customização, tá? Bem, e dentro do portal, né, digamos assim, do portal de cada empresa, então, por exemplo, dentro de viagens, né, se eu quiser, por exemplo, que o meu solicitante veja viagens de uma maneira personalizada, assim como a gente está vendo aqui, né, dentro do IT Help Desk, eu também posso customizar todo esse portal, que nem a gente abordou anteriormente, tá? Então, tudo que eu preciso para isso é, se eu for administrador aqui da solução, deixa eu pegar aqui o usuário. Se eu for aqui o administrador da solução, eu vou clicar na guia de administrador, vou ver aqui em configurações de portal de atendimento, né? E aqui eu personalizo esse portal de atendimento. Então, se eu quiser mudar alguma coluna de lugar, se eu quiser alterar o tamanho dessa coluna, ou que tamanho que isso aqui vai ocupar, como que isso aqui vai ser ocupado, se eu quiser adicionar um novo widget, eu também posso, e aí eu posso trazer um HTML embedado aqui para dentro, enfim, da maneira que eu entender que fique mais amigável, da maneira que o meu planejamento cobrir aqui, eu posso estar fazendo no meu, no meu departamento, tá? Então, terminando de fazer o ajuste, basta que eu publique esse ajuste, né? E aí, para o meu usuário, isso aqui já vai refletir, né? Já vai estar refletido para que ele possa pegar e acompanhar todas as mudanças aqui no ambiente. Só voltando aqui, então. Bem, falando aqui do nosso diretório, do diretório, né, SM ainda continuando, tá? Então, a gente criou aqui o departamento de viagens, tá? Para a gente mostrar como que eu faria essa configuração aqui, como que eu poderia configurar aqui o meu catálogo de viagens, né? Primeira coisa que eu preciso fazer é lá no catálogo de serviços, eu vou fazer a edição desse catálogo de serviços. Quais são os serviços que eu tenho aqui dentro de viagens? Então, vamos lá. Pode ser que eu tenha requisição de passagens, pode ser que eu tenha solicitação de passaporte, né, seguro viagens, enfim, né, vários serviços que meu Travel Desk pode estar requisitando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir essas categorias e, uma vez definidas essas categorias, eu vou estar adicionando essas categorias aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho aqui passagens, né? Passagens, vamos colocar uma categoria aqui, hotéis. A ferramenta ela permite que para cada área também eu consiga definir um gestor para cada tipo de solicitação, eu tenho a definição de um gestor, qual que é, né, o objetivo de disponibilidade, para poder estar acompanhando os meus relatórios, qual que é a criticidade comercial desse departamento, tá? Eu posso estar escolhendo desse departamento, não, dessa seção, né? Posso estar escolhendo um ícone aqui para ilustrar isso aqui lá no meu catálogo de serviços, né? Posso carregar algum dos que a ferramenta já disponibiliza aqui para mim. Então, coloquei passagens, hotéis e assim por diante. Vou adicionando categorias, né? E o resultado disso vai ser que a ferramenta vai passar a contar, entregar para mim, né, um catálogo de serviços muito parecido com o que a gente viu, aqui dentro. Ou seja, quando você clica aqui em instalações, você enxerga, né, o meu catálogo de solicitações com todas as instalações possíveis. Tá?
uma vez criado aqui passagem, né, a gente vai poder, então, estar criando os serviços relacionados a passagens. Okay? Então, vamos supor, né, eu tenho hotéis, deixa eu só colocar um ícone diferente aqui, para a gente organizar. Posso estar editando ele aqui em serviços. Né? Aqui eu vou escolher colocar esse ícone aqui, para a gente poder diferenciar na hora de poder escolher. Eu acho bastante importante essa parte visual, né? Isso daí torna a ferramenta mais atrativa aqui para o meu usuário, tá? Então, com bastante, né, tempo, capricho, a gente pode ir deixando o nosso Service Desk a nossa cara. E aí, beleza. Aqui dentro de passagens, veja só, eu posso vir aqui na opção de catálogo de serviço e começar a configuração dos serviços que eu tenho para passagens. Pode ser cancelamento, pode ser auxílio com reembolso, pode ser auxílio com marcação, né? E assim por diante, tá? Eu preparei um fluxo bem pequeno para a gente exemplificar aqui de como que seria essa compra de passagem, né? Então, ela consiste de comprar passagem, receber aprovação, reservar hotéis e como que isso daí vai ser administrado dentro do nosso Service Desk. Então, primeiro o usuário vai informar o destino, para onde que ele quer ir, né? A origem e o destino, a data da ida, se ele vai comprar a volta, sim ou não. Isso aqui é bastante parecido com o que a gente vê no site, mas isso tem que chegar redondinho para quem vai fazer, né, a minha solicitação, para não correr o risco. Não precisava da volta, né, eu precisava somente da ida, porque a volta eu vou vir de carona com um cliente, alguma coisa assim. Né? Então aqui eu vou informar o número de viagens, ou o número de diárias. Tá? Isso aqui é a informação que, a princípio, para esse nosso pequeno exemplo, a gente vai estar usando. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é adicionar o serviço. Né? Então, a gente vai dar um nome para esse serviço, tá? Vamos criar um modelo aqui. Requisição de compra de passagens. Vou colocar esse nome aqui. Requisição de compra de passagem, né? Eu posso colocar, deixar só compra de passagem e nos detalhes, né? A gente pode estar colocando aqui mais detalhes do que eu quero estar explicando. Tá? Eu posso estar adicionando um ícone aqui, a gente pode estar fazendo isso no final também. E aqui eu tenho um modelo, né, do formulário que o técnico está vendo, ou seja, o técnico, no caso, seria o resolvedor, né, quem que essa pessoa vai ver durante esse momento aqui da compra. Tá? Então, aqui eu tenho informações que ele vai poder estar preenchendo, como prioridade, grupo, o estado do chamado, para quem que está atribuído, né? Então, eu posso ter uma atribuição automática desse chamado ou não, ou seja, a ferramenta ela pode estar atribuindo, se eu tenho 3 pessoas trabalhando ali com a resolução, né, com a compra, eu posso colocar a ferramenta para olhar a carga de serviço que eu tenho para cada pessoa e distribuir para a pessoa que está menos sobrecarregada, tá? Então, ou então eu posso deixar essa atribuição manual e aí, né, um gestor ele mesmo pode estar falando fulano ou ciclano compra a passagem de acordo com o que né, de acordo com o que está sendo solicitado ou submete ao fluxo aí de aprovação da passagem. É um cliente VIP, é um usuário VIP, eu preciso que isso seja atendido por talvez uma pessoa mais plena ou sênior, né, dentro ali do meu departamento de viagens, então eu posso estar marcando isso também e fazer esse determinado tipo de automação. Bem, mas para a gente dar conta daquele fluxo que a gente passou, né, a primeira coisa eu preciso ter esses campos dentro da ferramenta. Veja só, eu tenho nível, modo, categoria, são, né, campos padrão. Eu preciso aqui de informações como origem e destino, data da saída, né, data da volta, se eu tiver a volta, se eu vou precisar de hotel e assim por diante. E eu vou querer que essa ferramenta ela crie essas tarefas para mim poder estar realizando, além do chamado para mim poder estar prestando conta, né, seja com o meu gestor, seja com a pessoa que está me solicitando a criação dessa tarefa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser estar criando esses campos.
A gente tem várias seções aqui dentro, eu posso estar renomeando elas de acordo com o meu gosto, né? Então, eu posso... aqui, no caso, eu não tenho título, mas eu posso colocar informações do chamado, né? Eu posso estar informando isso aqui como sendo, por exemplo, detalhes. Então, justificativa. Tá? A gente tem aqui também informações sobre a localidade, para quando eu estiver fazendo uma solicitação. Se eu estou pedindo de qual que é a minha localidade, isso daí vai trazer do meu usuário ou não, mas isso daqui fica exibido para o técnico, para ele poder, né, tem que estar disponível para o técnico para poder estar acompanhando, né? Então, é bastante importante a gente ter isso aqui sempre preenchido em cada um dos chamados. Se isso aqui envolver algum custo que eu queira declarar aqui dentro da ferramenta, se eu estiver usando a ferramenta para um centro de custo, eu posso estar colocando aqui, vamos supor que meu departamento cobra por agendamento feito. Isso aí a gente vê acontecer muito aí quando você vai comprar uma passagem numa companhia aérea. Então, meu departamento pode estar fazendo esse tipo de cobrança, tá? Para cada solicitação feita, então, posso estar já deixando isso aqui pré-definido, tá? E assim por diante. Para requisição de viagem, a gente pode vir aqui e adicionar uma nova seção, né? Eu vou deixar ela aqui sendo a primeira seção. E aí, nessa seção aqui, eu vou falar, não, preciso de um campo novo, né? E aí, ela permite, a ferramenta permite que eu vá adicionando esses campos à medida que eu precisar. Então, a primeira coisa, qual que é o primeiro campo que eu preciso? A origem e o destino, né? Então, a gente vai selecionar aqui um campo para origem, ok? E aí, dentro do campo, tem todos aqueles campos, todas aquelas informações que eu falei. Eu posso deixar um valor padrão, vamos por, a maioria dos minhas origens aqui, da minha filial, saem de Brasília ou São Paulo. Posso colocar essa informação aqui. Se eu quiser criptografar esse campo, eu posso criptografar. Isso aí é aquilo que eu falei. Uma vez que eu criptografo ele, quando eu gerar um relatório, isso aqui não vai aparecer, né? Esse campo, essa informação não vai aparecer explícita lá no meu relatório. Isso aqui vai deixar esse meu relatório e a minha ferramenta compliant com questão de informações sensíveis do usuário, compliant com a LGPD ou a GDPR, qualquer um dos padrões que a gente esteja preocupado aqui em adotar, tá? E reforçar aqui na criação, na requisição da nossa passagem e na implantação do Service Desk. Ok, coloquei aqui o chamado, então a origem, né? Vou vir aqui e vou continuar adicionando os campos. Qual o próximo campo? Eu vou colocar o destino. É bem tranquilo isso daqui, pessoal. É destino, tá? Posso marcar o campo como obrigatório, se eu quiser. Se eu quiser deixar o solicitante definir esse campo aqui, eu já posso fazer isso aqui direto. Se o solicitante vai poder visualizar esse campo ou não, a gente também já tem essa opção definida aqui, mas eu estou fazendo um fluxo, veja só, quando você tem um fluxo e esse fluxo exige informações, essas informações podem ser prestadas tanto pelo solicitante como pelo resolvedor, né? A pessoa que está resolvendo do outro lado. Então, cabe a mim definir quem que vai preencher esse campo e qual campo que é obrigatório, ou seja, eu posso fazer um campo obrigatório para o resolvedor e não obrigatório para o solicitante, né? Ou então, se eu quiser, eu posso já deixar isso daí pronto do lado do solicitante, colocando esse campo obrigatório, e o resolvedor já recebe isso daqui tudo pronto aqui dentro da ferramenta. Então, coloquei origem e destino. A próxima coisa que a gente tem que pôr é a data, né, da ida, né? Então, aqui eu tenho data e hora. Tá? Esse campo está muito grande. Deixa eu ver aqui. A gente tem um campo aqui, por exemplo, de coluna dupla. Né? Vamos mover para esse campo de coluna dupla. Deixa eu pegar aqui. Que aí fica mais interessante na hora de exibir. Né? Não fica tão grande. Beleza, vou apagar esse cara aqui. Posso colocar um embaixo do outro, ou então deixar para organizar isso aqui tudo no final. Bem, qual que é a data, né, da minha ida? E é um campo de data, beleza.
qual que é o próximo campo que a gente precisa aqui? Ah, ele vai perguntar aqui, eu vou comprar a volta também ou eu quero só a ida? Porque às vezes eu posso estar comprando trechos, ou ainda eu não sei a data que eu tenho que voltar, porque é um serviço de longa prestação lá no cliente, enfim, né? Vários motivos a gente pode definir, e para isso é importante definir se para o cara que vai fazer a compra, saber se ele tem que fazer a compra da volta também. Essa informação a gente vai pedir para ele. Então, eu preciso dar esse input. A pessoa que está solicitando, ela precisa vir aqui e dar esse input na solução. Então, ela vem aqui, data da ida, eu tenho a lista de opções, e aí seria uma opção, né, que eu vou falar, compra volta, ok? E dentro da lista de opções, sim ou não. Eu vou escolher, né, se eu compro a volta, sim ou não, tá? Tá aqui. Depois, se eu comprei a volta, se sim ou se não, eu tenho que informar, lógico. Caso sim, eu tenho que informar a data da volta, tá? Então, vamos inserir mais um campo aqui, que é a volta. Eu tenho aqui outro campo que é necessita de hotel. Às vezes você pode estar, né, no alojamento da empresa e a empresa oferece um alojamento e a gente não precisa de um hotel nessa localidade, então não tem por que necessitar o hotel, ou então fazer reserva de hotel. Ou então, de acordo com o número de diárias, eu posso estar escolhendo mais ou menos diárias de acordo com o que eu estiver planejando a minha viagem, né? Então, posso estar colocando aqui também. Vamos colocar esse campo aqui, então, para o segundo campo de decisão, se eu preciso de hotel aqui. Vou colocar aqui. Lembrando que isso aqui é bem simplificado, tá, pessoal? Mas para a gente mostrar como que eu poderia estar configurando um fluxo aqui, isso aí a gente falando só dentro do formulário, né? Como que a gente pode personalizar o nosso catálogo e deixar ele ao nosso sabor, digamos assim, tá? Solicito hotel, só que isso aqui ficou errado. Vamos colocar uma lista de opções, né? Solicito hotel. E aí os valores, né? Também, sim ou não. Tá? Vou ler aqui. Ok. Beleza, tá? E aí eu tenho que ter, caso ele solicite hotel, ele vai ter que passar aqui para a gente o número de diárias. Então, eu posso pegar um campo numérico, deixar aqui, né? Ele já vai filtrar aqui para a gente. Diárias. Número de diárias. Ok, estou com todos os campos que eu preciso no meu formulário, tá? E esse formulário, por enquanto, ele está aparecendo para o técnico. Vamos salvar esse formulário aqui, para a gente não perder ele. Dentro do meu formulário, eu posso vir aqui e definir um assunto, né? Então, já deixar esse assunto pré-definido, para facilitar a vida do meu usuário, né? Passagens. Beleza, deixei esse assunto aqui já pré-definido, tá? Ah, esse formulário, essa opção aqui, vamos escolher um campo aqui para ele. Deixa eu pegar aqui, passagem, envelopinho. Ok. Eu posso deixar aqui já pré-definido, como que isso aqui vai aparecer, posso reformatar ou editar qualquer campo que esteja aqui. Então, posso colocar isso aqui na ordem que vai ser solicitado, né? Compra, volta, volta. Então, isso aqui vai facilitar um pouco o meu entendimento, tá? E outra opção que eu tenho eu quero exibir, né, essa opção aqui do meu catálogo para o meu solicitante. Caso sim, eu vou marcar essa opçãozinha aqui, tá? Para isso ela vai aparecer lá no catálogo de serviços ali do meu solicitante. Por que isso aqui é muito importante, pessoal? Porque
Tem algumas rotinas que são rotinas internas, ou seja, dentro do departamento de serviço, eu posso abrir uma solicitação para um colega meu, né, tá resolvendo ali dentro, e isso daí eu não quero que seja incluído no portal ESM, onde toda empresa tem acesso. Então, né, essa opção de exibir para toda empresa ter acesso, ela acaba sendo muito interessante, ela é facultativa aqui dentro do nosso Service Desk. Beleza. Dentro do portal do solicitante, vamos ver só. Olha, não está aparecendo nenhuma daquelas opções, né? Então, ó, só aparece aqui o assunto e a descrição. Ou seja, todas essas informações que eu tenho aqui, origem, destino, ida, compra, volta, são informações que o técnico está tendo que preencher. Eu posso deixar isso aqui compulsório para o solicitante ou opcional para o solicitante preencher. Né? Para facilitar aqui, eu posso copiar todas essas campos ali do técnico, né, para não ter que escolher ali manualmente, tá? E aí, para o meu solicitante, não quero exibir aqui dados, informações do chamado. Eu posso vir aqui tirar, deixar somente as informações da viagem, né? Então, vou vir aqui editar a viagem. Porque básico é somente o título. Eu posso customizar esse portal aqui também, tá, pessoal? Posso vir personalizar, trocar as cores, como que eu quero exibir com itens à esquerda, se eu quero que o título aqui aparece em cima, em vez de aparecer do lado, ou se ele aparece, né, à direita ou à esquerda, qual que é a fonte, a cor que eu estou usando, qual que é o plano de fundo que eu uso ali para marcar a minha sessão. Então, vamos supor que a gente quer deixar um verdinho, né, para dividir as sessões, tá? Posso fazer isso aqui tranquilamente aqui. Ok, tá bem tranquilo aqui. Enfim, feito isso, tá? Vou passar aqui para o meu configuração do meu fluxo de trabalho. Antes de qualquer coisa, vamos ver como que isso aqui aparece para a gente? Já no catálogo de solicitações, ó, veja só, eu já tenho passagens e já aparece para mim a opção de serviço, né? Compra de passagem. Se eu já quiser criar um serviço novo como sendo compra de passagem, está aqui. Origem, destino, ida, volta. Você vê o tanto que é fácil a gente estar fazendo essa customização aqui no Service Desk. Isso daqui é o portal que o administrador, né, dali da parte de viagens vai ter acesso. Colocando viagens, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Voltando ali para o nosso catálogo de serviços, vou lá, passagens, editar, compra de passagens. Todas as opções que eu for adicionando aqui dentro de compra de passagens, eu vou colocar nessa tela. Tá? Ou seja, todas as novas serviços que eu for prestar, eles vão estar disponíveis aqui para mim poder alterar ou editar ele. Tá? Uma coisa que é muito interessante que a gente tem quando a gente está prestando serviço é a possibilidade de definir um prazo para o atendimento. No mundo da TI, a gente usa muito o termo SLA, tá? Então, é um contrato de nível de serviço. Quanto tempo que tem para mim responder a pessoa que está solicitando uma passagem? Né? Ou melhor, além de estar solicitando, quanto tempo que essa pessoa tem para comprar essa passagem para mim. Então, eu já posso deixar isso informado e a pessoa que for solicitar já tem essa informação ali na hora. Eu vou vir aqui, contrato de nível de serviço, vou colocar um novo SLA, vamos supor que o SLA, vou chamar ele de SLA1, então SLA2, e ele vai ser D mais 2, tá? Para a gente poder estar atribuindo qual que é o prazo. Para o meu solicitante ele não se sentir, né, ele sentir que saber quem que está responsável pelo caso dele, a gente vai colocar um prazo, né, de primeira resposta. A primeira resposta enviada por meu time, eu vou definir o prazo aqui de 1 hora. E para o atendimento, são 2 dias. Ou seja, se eu quiser uma passagem, eu tenho que me programar e pedir ela com 2 dias de antecedência, tá? Para o meu time ter o prazo de comprar passagem e enviar. Lógico que a gente pode ter os casos de emergência, digamos assim, né? Mas a ferramenta permite isso. Ali eu ainda posso ativar o escalonamento, se ninguém me responder, ou escalonar essa viagem aqui, caso o tempo tiver prestes a ser esgotado. Se essa solicitação ela for uma solicitação que passa por mais de uma área ali dentro da minha parte dentro do meu departamento de viagens, digamos assim,
eu posso, né, estabelecer limites de prazo para cada área, que aí é acordo de nível operacional, ou seja, a parte que cota e a parte que compra, se elas são separadas, eu posso ter um prazo para a parte que cota entregar essa cotação para a parte que vai comprar e assim por diante. Então, posso estar definindo isso aqui também, tá? Voltando ali para o meu catálogo de serviço, eu vou voltar a editar a minha viagem, ok? E lá em viagem, ó, eu já defini como que isso aqui vai aparecer ali para o solicitante. Eu vou definir aqui o meu fluxo de trabalho. Então, vamos olhar ali, ó, o que eu preciso? Eu preciso receber aprovação. E aí a gente vai precisar ter definido quem são as pessoas que vão aprovar. No caso, a gente pode colocar, por exemplo, o gerente, o gestor do site, né? Ou então a gente pode colocar o CFO, COO, o gerente do departamento. Eu posso ter até 5 níveis de aprovação aqui definidos dentro da ferramenta. Então, vou colocar aqui que o Site Manager é o cara que tem que aprovar essa viagem, visto que, né, ele é o cara responsável por entregar o resultado daquela localidade, né? Ou então eu posso colocar departamento responsável, né, gerente regional e assim por diante. Vamos deixar por enquanto aqui só o Site Manager, tá? Eu vou colocar como requisito que todos os aprovadores têm que aprovar a solicitação de serviço, ou seja, se eu colocar o CFO mais o Site Manager, a passagem não vai poder ser compra se os dois, né, o cara que é responsável pelo budget ou o cara que é responsável pelo site, se eles não derem de acordo, digamos assim, tá? E eu posso marcar aqui para ele enviar essa notificação de aprovação automaticamente quando o pedido for feito. Ou seja, o chamado abriu já cai direto lá na mesa para a pessoa aprovar. Ou, se eu não marco essa opção, isso daí vai ficar a cargo do técnico estar escolhendo, né, se aprova ou não. Feito aqui, eu tenho o SLA que eu posso associar, e aí lembra que a gente criou um SLA, né, D+2, esse é o SLA que eu vou estar usando aqui, que é o tempo que eu tenho para preencher. Se eu precisar fazer uma verificação, um checklist do que precisa ser feito, posso estar adicionando esse checklist aqui, tá? Isso aqui vai aparecer lá na minha tela da solicitação, e é uma opção bastante interessante, ok? E aqui eu vou adicionar as tarefas que envolvem, tá? O que envolve as tarefas? Né, a cotar passagens, reservar hotéis e comprar passagens. Então, vou criar aqui um modelo, se eu não tiver um modelo já criado, eu vou criar um modelo para cada uma dessas tarefas. Compra de passagem. Para o nosso tempo aqui, eu não vou me delongar, eu vou deixar isso daqui salvo com pouca explicação, mas isso daqui, basicamente, a gente já está deixando as tarefas pré-setadas que vão ser demandadas no decorrer do chamado, e a gente vai ativar, né, a utilização dessas tarefas ou não, cada uma delas. Então, vem aqui, compra de passagens, a gente tem aqui, o que é mais um modelo aqui, que no caso é cotação das passagens, pode ser outra tarefa, ou da passagem, né? Beleza, eu posso colocar a descrição, já posso deixar proprietário pré-definido ou grupo de resolução pré-definido, tá? E aqui eu tenho, né, recebimento, eu tenho a reserva de hotéis, tá? Que eu vou ter essa solicitação, eu vou ter essa tarefa somente se eu precisar estar reservando um hotel. Ok? Feito isso, eu já tenho aqui tudo que eu preciso para poder, né, fazer o meu formulário. O que acontece agora nesse formulário, nessa solicitação? A gente tem, dentro de regras de formulário, tá? Antes de eu aplicar alguma regra, vamos dizer assim, ok? Eu não tenho a possibilidade, tá, de definir os campos. Então, se eu for criar aqui, por exemplo, uma nova solicitação, né, ali dentro do meu catálogo, vamos dizer assim, no portal, veja só, viagens, né? Eu vou criar uma nova requisição de passagem aqui. Olha só,
todos os campos, eles aparecem para mim para ter um preenchimento obrigatório. E às vezes isso não é ideal, você não quer deixar campos em branco e tal, né? Seja o técnico que está preenchendo, seja o solicitante. Você quer que a pessoa siga um fluxo para evitar e facilitar, né, a informação, né? A gente dar uma inteligência aqui para o nosso questionário para facilitar a informação que chega ali para quem vai resolver, quem vai atender essa solicitação. Então, peraí, eu não salvei aqui, no caso, Site Manager. Ok? E para isso a gente tem o outro recurso que a gente destacou de falar hoje, que no caso são as regras de campo formulário. Essas regras vão permitir que a gente faça automações, que a gente execute scripts, que a gente adicione novas tarefas no decorrer do chamado, que a gente oculte e exiba campos, né? Então, vamos criar aqui uma nova regra. Detalhe importante a gente ligar que eu tenho essa regra executada em 3 momentos. No primeiro momento, eu posso ter regras no carregamento de formulário. No segundo momento, eu posso executar regras, né, durante a alteração de campos. E uma terceira opção é executar regras para o envio do formulário, né? Então, a primeira regra que eu vou usar é de acordo e para estar realizando a compra de passagens. Então, vou vir aqui 001, né, gosto de dar um nome para essa regra. E aí, para a primeira coisa que vai fazer é, né, iniciar a requisição. O que eu vou fazer com essa regra? Primeira coisa, eu vou falar para o formulário que eu quero que ele exiba, ele oculte todos esses campos aqui para mim, né? Então, por exemplo, durante o carregamento do formulário, eu quero que a solução ela venha aqui e oculte todas as tarefas que eu tenho definidas, né? Então, eu vou marcar aqui como tarefa não definida todas essas tarefas aqui. Vou deixar elas como não definidas. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui é ocultar os campos. Quais são os campos que eu não quero que ele exibe aqui para mim durante essa criação? Eu não quero que ele exibe daqui para baixo. Compra da volta, volta, solicita hotel e número de diárias. Só quero origem, destino, ida e se compra a volta. Volta, solicita hotel e número de diárias vão depender das informações que eu prestar aqui na ferramenta. Então, essa inteligência a gente vai estar passando aqui para a ferramenta. Eu vou vir aqui, né, e vou adicionar mais ação. Eu vou falar, né, para os campos. Né, aí a gente vai colocar aqui todos esses campos. Então, volta, opa, comprar a volta sim, mas a data da volta não, né? Outro que a gente vai passar é reserva hotel, solicita hotel, também não. Número de diárias, também não, né? Então, esses 3 aqui a gente não exibe, tá? E eu quero que a condição para que isso aqui seja executado é o quê? A condição vai ser, se esse campo aqui, compra da volta, tiver vazio, tá? Então, se esse campo tiver vazio, eu já quero que ele executa essa regra aqui para mim. Então, compra da volta está vazio. Não está especificado. Beleza? Então, essa é a minha primeira condição aqui, tá, pessoal? Para a gente poder setar essa definição. Segundo item, tá? Que a gente vai colocar aqui é a nossa segunda regra, tá? E agora eu vou passar a adicionar a regra, vou adicionar ela dentro do momento da alteração do campo, tá? Então, no momento da alteração do campo, eu quero que ele, né, verifique se eu vou comprar a volta ou não, né? Compra volta? Sim. Se eu escolher sim, o que eu quero que ele faça, né? Então, ó, em alteração do campo, qual campo que eu quero? É o campo compra-volta, né? A condição, ó, se compra-volta, se ele estiver sim, ok? O que eu quero fazer?
eu quero que ele exibe o campo. Qual campo? A data? Opa, vamos colocar aqui a volta. Ok? Ao mesmo tempo, né, no que eu faço isso, da exibição desse campo, né, a gente precisa também estar ciente de que se o usuário for lá e alternar isso daqui ao contrário, né, a gente vai precisar estar definindo o inverso da operação. Se ele marcar não, né? Se ele marca sim, depois marca não, ou seja, eu ativei, engatilhei o campo e voltei, né, com a solicitação, voltei com aquela instrução ali, fiz o contrário, dei um comando ao contrário do que é o comando primeiro que foi passado. Então, vou vir aqui, vou salvar essa opção e vou adicionar uma segunda regra, que é a regra 003, compra volta. Compra volta não. Repara só, pessoal, que para cada linha que eu tenho aqui, basicamente eu vou adicionar uma operação, né, guiando esse caminho, tá? Se é a opção, uma operação de campo. Qual campo? Compra volta. For igual a não, for igual a não, o que, que eu quero que ele faça? Né? Eu quero que ele faça o inverso. Então, se antes ele exibiu, agora ele vai ocultar o campo, tá? E qual campo que é? É o campo volta. Então, antes ele exibe, agora ele oculta, ok? Mas aí que tá, ele pode estar ocultando vários outros campos também, né? Ou marcando como vazio todos esses outros campos. Quais outros campos? Vamos supor que depois ele preencheu, se ele vai fazer aqui, se ele precisa de hotel, se ele já preencheu a data da volta em forma de diária. Mas em algum momento ele se arrependeu, volta e ele clicou não. Então, esse não, essa operação de não, precisa estar resetando os outros campos. Então, isso aqui é uma operação lógica, né? Então, eu oculto os campos, então, eu compro volta. Quais outros campos que a gente tem? Hotel e diária, certo? Solicito hotel e diária, tá? E veja só, está aqui criada a minha regra, ok? Eu só ver aqui. Mais que eu tampo aqui, campos. Definir. Eu posso limpar esses campos também, para mim, se tiver alguma outra informação que eu tenho colocado, além de ocultos, eles vão voltar limpos se eu marcar não. Então, eu mando a ferramenta fazer isso daqui também. Então, a mesma coisa com diárias, com hotel e com volta. Perfeito? Então, é assim, pessoal, assim a gente vai conseguir, tá, adicionando lógica para dentro da nossa solução, né? A gente poderia seguir aqui com o nosso script, ele está bem grande, mas basicamente esse fluxo ele pode se estender ao infinito. Com essa, você vê essa possibilidade que a gente tem, né? A gente pode acrescentar mais e mais opções, tá? Então, quando eu falo opção, por exemplo, eu posso colocar aqui também, por exemplo, e aí a gente falou de várias ações subsequentes que eu posso colocar dentro de ação, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, adicionar mais uma ação, e aí nessa ação, por exemplo, eu posso executar um script, tá? E aí o que é esse script? Seria, por exemplo, um script personalizado, nesse exemplo aqui, gerando vamos dizer assim, vamos gerar um alerta, né? Vamos gerar um alerta. A gente tem várias opções, veja só, para validação de data, execução de dependências. Os scripts são bem parecidos com o que a gente tem ali no JavaScript, então é bastante fácil da gente se orientar aqui, não é muito complicado, tá? Eu poderia vir aqui, se o destino, né, se compra volta foi igual a não, ok? Então, ó, quando eu clico aqui em volta, nos campos que eu tenho, ele já me dá, ó, qual que é, veja só, qual que é aí a programaçãozinha que a gente pode fazer ali para poder
né, checar e executar a ação de script dentro da ferramenta no caso de volta. Poderia alterar um valor, poderia, enfim, fazer uma das opções que a ferramenta oferece aqui para a gente, né? Então, posso colocar aqui uma condição, né? Vamos supor, se o assunto, que no caso, se a volta, né, que foi o que eu selecionei, que está representado pelo campo customizado data 2, né? Não coloquei certo. Seria, vamos colocar aqui, o compra-volta. Desculpa, é esse daqui. Aquele ali é a data da volta, né? Vamos supor que a gente coloca aqui, se a data da volta, né, se compra-volta for igual, e aí a opção não, ok? Eu quero que ele execute uma ação para mim, que ele execute um alerta, né? E aí o que poderia ser esse alerta? E aí um alerta para aparecer na tela do usuário, né? Os campos foram redefinidos. Ok? Bem, pessoal, só passando, pode ser que tenha alguma coisinha ou outra que a gente tenha que ajustar aqui, mas basicamente a essência, esse comparador aqui ele é maior, né? Mas basicamente a essência de você fazer um script é esse daqui. E o de você também configurar uma regra, tá aqui também. Lógico, tem várias operações lógicas que a gente tem que, às vezes, fazer, revisar, né? Deixar ela em detalhes, tá? Para poder precisa validar, porque nem todos os caminhos, às vezes a gente pode estar esquecendo de passar um caminho, alguma coisa nesse sentido, né? Então, aqui no caso a gente vai parar o envio do formulário, se eu quiser fazer isso, tá? Se eu jogar esse valor, e aqui eu tenho um script salvo, né, e a ferramenta pode estar executando um script, que é só um exemplo que eu dei aqui de como que a gente poderia executar um script. Não faz tanto sentido a gente colocar, né, um alerta aqui, mas eu gostaria de mostrar mais essa opção para vocês durante a configuração da solução. A mesma coisa, veja só, a gente tem ali, né, na nossa configuração, no nosso fluxo de trabalho, eu vou ter aqui as tarefas que vão ser criadas ali quando eu gero um chamado desse, né? Então, para que a gente não tenha essas tarefas aqui já disparadas, né? O que eu posso fazer é, durante ali a criação da regra do formulário, eu posso vir aqui e resetar, né? No caso, dar um unset para essa solicitação dessas tarefas, ou seja, não vou deixá-las definidas e vou deixar com que a tarefa, com que a ferramenta defina essa tarefa aqui para mim. Para mim poder fazer isso, eu vou vir aqui, vou colocar tarefa, né? E aí eu vou colocar aqui que eu quero deixar a tarefa de forma não definida quando eu criar a solicitação, né? A mesma coisa que eu também quero ocultar essas tarefas, tá? Deixar ela, como se diz, não está atribuída e não está sendo exibida quando eu abro a solicitação. E à medida que eu for alterando o fluxo aqui, né, eu vou estar exibindo essas tarefas. Então, voltando ali para o nosso pro nosso fluxograma, né, eu vou estar disparando essas tarefas somente quando eu preencher esse campo aqui em forma de áreas, né, a hora que isso aqui estiver preenchido, né, ou então qualquer outra condição que eu queira colocar mais, como necessite hotel, somente quando isso aqui for preenchido, que a gente vai conseguir fazer com que a tarefa seja exibida durante lá a criação do nosso chamado. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês, aqui é só para a gente ver aqui dentro do nosso catálogo, como que isso aqui vai ficar, né? Instalações, eu preciso publicar esse portal, tá? Lembrando que os portais, eles podem ser totalmente construídos antes de ser disponibilizados, então veja só, aqui eu tenho um usuário convidado,
né? Esse usuário convidado, ele ainda não vê nenhum desses portais, ele só vê instalação, né, e helpdesk. Mas vamos supor que eu quero agora estar disponibilizando essa compra de passagens aqui, né, que eu tenha terminado, né, a configuração de todo esse fluxo. Eu queria disponibilizar essa compra de passagens, eu preciso estar vindo ali no meu diretório de ESM, né, e alterando ela para que eu consiga estar fazendo, vamos dizer assim, colocando, né, vou editar ela, colocando ela em produção. Lembrando, uma vez que eu coloco em produção, eu não tenho como voltar atrás, né? Isso aqui vai passar a ser exibido, e a partir de agora que meu portal está pronto, todos os colaboradores tiverem acesso ao portal, seja por single sign-on ou com o usuário do Active Directory, ele vai poder estar entrando e fazendo a solicitação do serviço que ele quer. Então, faço a publicação, né? Atualizo, no caso, a minha solicitação e isso aqui vai passar a ser exibido aqui para a gente. Eu só preciso checar aqui o que pode, o que precisa ativar, mas ele vai passar a ser exibido aqui, né, para os nossos usuários estarem fazendo toda essa questão de solicitação ali para o departamento de viagens, né? Então, a partir de agora, o usuário ele pode chegar aqui e solicitar uma nova viagem e a ferramenta vai atender a ele. Bem, pessoal, era esse daqui que eu tinha gravado para essa sessão. Eu tinha preparado para essa sessão. A gente estendeu um pouco, mas é que o assunto ele necessita de uma introdução, necessita de uma ambientação, né? Depois esse webinar vai estar disponível, gravado para vocês. Vocês podem estar consultando, tá? E também no nosso blog a gente vai estar disponibilizando um passo a passo de como está fazendo toda essa configuração. Isso aqui tudo que eu fiz do início até o final, para você poder estar repetindo aí no seu ambiente. Muito obrigado, Augusto, pela sua participação. Muito bom o webinar aí, o workshop, literalmente, uma aula aí de como criar um catálogo de serviço e mostrar um pouco mais sobre a parte do ESM. E vamos abrir agora para as perguntas. Pessoal, algumas eu já consegui responder aqui sobre a apresentação, né, com relação à disponibilidade desse vídeo. Então, futuramente vai estar aí no nosso canal da Managing Engine Brasil no YouTube, que agora temos um canal para o Brasil específico. E bora para as perguntas aí. Quem tem pergunta, o Augusto está aí para responder. Então, vamos lá, pessoal. Tem uma pergunta do Bruno Pinheiro aqui. A pergunta dele é legal. É como se fosse um BPM que pode ser utilizado em todas as áreas da organização. Você quer responder ou posso responder essa, Augusto? Não, posso responder. No caso, sim, tá? Você tem essa opção, é muito parecido com o BPM, é o que a gente viu aqui, né, nesse fluxo. A gente tem uma opção mais avançada, que a gente vai estar vendo agora no dia 27, teremos um próximo webinar, né, que nem o que eu posso dizer aqui é que isso daqui foi só o início, né, o que eu mostrei para vocês foi só o início do que a gente pode fazer com relação a essa customização, mas a ferramenta possui uma funcionalidade que chama ciclo de vida da solicitação, que essa sim permite que a gente crie dentro dela os fluxogramas e eles vão ficar exibidos com essa aparência, uma aparência muito similar ao que a gente tem aqui, inclusive com as ações possíveis de serem implementadas. E essa sim a gente pode dizer é um BPM, mas ao mesmo tempo que é um BPM documenta o nosso processo, né? A gente tem também todo o comportamento da solução focada nesse BPM. Então, uma vez que um processo, uma parte muda de estágio, que aqui a gente colocou só a nível de formulário, não a nível de processo global, né? Mas isso aqui a gente vai trazer para o processo global, envolvendo outros departamentos, envolvendo outras áreas, ou então outros status de solicitação, a hora que eu for tratar e resolver de fato esse problema, né? O ciclo de vida de solicitação ele vai permitir com que eu faça bem isso, trate o processo de negócio dentro aqui do nosso Service Desk, e o mais legal de tudo, cada área pode estar catalogando e criando seus próprios processos de negócio e fazendo com que a ferramenta funcione em aderência com esse processo de negócio. E como fazer isso?
a gente vai estar vendo na próxima semana. E lembrando, pessoal, um lado importante aí do SM, que cada instância ela é segregada, por mais que esteja na mesma aplicação, no Service Desk Plus, cada instância ela é segregada e ninguém compartilha os dados com outro. Então, o jurídico pode trabalhar normalmente com as questões jurídicas na instância dele, as instalações também, pessoal de viagem, pessoal de IT, somente vão ter acesso às instâncias quem realmente fizer parte dela. Então, não tem como o pessoal de outra instância ter o acesso. Tá bom? Obrigado pela participação de todos. As perguntas a gente já conseguiu responder por aqui, tinha essa aqui do BPM. E agora se programe aí para a próxima semana, que aí vai ser somente sobre regras comerciais e mais alguns pontos. E depois vem a parte de CMDB também, para fechar esse primeiro ciclo. A gente vai ter vários aí, esse é o primeiro. Depois teremos sobre a parte de ITOM, futuramente também na sequência. Então fiquem antenados aí nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgando os outros webinários. Obrigado, Augusto, novamente. Uma boa Opa, eu que quarta-feira para agradeço. todos. E se cuidem aí para a gente superar esse momento que estamos passando aí. Tá legal? Grande abraço a todos. Obrigado, Tony. Obrigado a todos. Um ótimo dia para todos e até semana que vem.